Fala Serjusmig, o podcast dos servidores da Justiça de Minas Gerais. Pressões abusivas com gestos ou palavras, ameaças, constrangimentos e humilhações que causam adoecimento físico e mental e dificultam o convívio no trabalho. Práticas dessa natureza têm sido comuns em muitas comarcas e podem caracterizar o assédio moral. Este podcast é produzido pelo setor de comunicação do Serjusmig. Olá, servidor e servidora do TJMG, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu sou o Wallace Oliveira, da comunicação do Serjusmig. Nós começamos hoje, dia 9 de agosto de 2021, o programa Fala Serjusmig, disponível em todas as plataformas de podcast. Assim, você pode ouvir notícias e análises importantes diretamente no seu celular na hora em que você quiser. O tema de hoje é o assédio moral no local de trabalho. Ele ficava gritando comigo no gabinete. Você não está contente? Peça exoneração, sai fora. A porta da rua está aberta. Se eu não aceitasse trabalhar depois do horário, ele ia avacalhar a minha avaliação de desempenho. O pessoal chegou a dizer que minha doença era corpo mole. Com frequência, o Serjusmig recebe reclamações de servidores que são assediados por superiores ou subordinados, o chamado assédio vertical, ou mesmo por colegas no mesmo nível hierárquico, o assédio horizontal. Só nos últimos 6 meses, para se ter uma ideia, o sindicato tem feito, em média, 10 atendimentos relacionados ao problema por semana. Em uma breve enquete na página do Serjusmig no Instagram, entre os dias 4 e 5 de agosto, 191 pessoas responderam à pergunta: você já sofreu assédio moral no trabalho? Dessas, 76% disseram que sim, já foram assediadas, e 24% que não. Levantamos também a questão: você já sentiu vontade de mudar de comarca ou abandonar o emprego em razão do modo como as pessoas o tratavam no ambiente de trabalho? De 198 pessoas que assinalaram alguma opção, 76% responderam que sim, já tiveram vontade de trocar de comarca ou de emprego. A equipe multidisciplinar do Serjusmig, dedicada a combater o assédio moral, relata um fato curioso e ao mesmo tempo preocupante. No início da pandemia, com os servidores em home office, havia uma expectativa de que os casos de assédio moral diminuíssem. Porém, ocorreu o contrário, conforme relata Raquel Orlando, integrante da equipe e assessora da diretoria do Serjusmig. Mas essa expectativa ela se frustrou muito rapidamente. A equipe percebeu um aumento da demanda, inclusive na modalidade que a gente classifica como assédio moral horizontal, que ocorre quando o assediado e assediador estão em mesmo nível hierárquico de trabalho. Em muitos casos, segundo Raquel, o direito de um funcionário migrar para o regime de teletrabalho e outros direitos como férias-prêmio são insistentemente questionados por colegas. De acordo com a psicóloga Ana Elisa Xavier, que também integra a equipe, o teletrabalho não está imune ao assédio moral, que muitas vezes leva o trabalhador a uma perda de controle sobre o seu próprio tempo de trabalho. Por estar dentro de um contexto de estar em casa, às vezes você se perde de uma rotina. Porque quando você sai, você tem uma rotina de trabalho de 6 horas, que você se organiza o seu tempo para cumprir aquelas demandas dentro daquele horário pré-estabelecido. Agora, estando em casa, a flexibilidade de tempo é maior, mas também o consumo deste tempo dentro de uma atividade laboral também pode ser maior, a fim de suprir as demandas ou as necessidades que estão sendo aplicadas a você a todo tempo. Entrevistamos alguns servidores que, temendo retaliações, pediram para não serem identificados. Por isto, utilizamos siglas para designar essas pessoas. A MGC é servidor do TJ há mais de 30 anos. Ele conta que era assediado com comentários depreciativos e repetitivos de um superior sobre a quantidade, qualidade e forma de realizar o serviço.
Se eu fizesse um serviço e não tivesse do gosto dele, estava triste. Se eu fizesse e demorasse, fosse o caso, cobrava. E, assim, a situação chegou a uma mão só de ida. Só vim, quando chegava o momento dele me chamar, a pessoa me chamar ao gabinete, ou para tratar algum assunto, eu já ia, eu já ia preparado para tomar um tirambaço. Então já não tinha mais uma linha de diálogo, assim, vamos tentar resolver esse problema. Não, já chegava tirando, não perguntava o quê. Essa relação abusiva fez com que o trabalhador adoecesse e até começar a entender o que estava acontecendo, ele ficou deprimido e ansioso. Começou a se alimentar mal, emagreceu, viu o convívio com a família piorar, perdeu a vontade de trabalhar e de viver. Por fim, acabou sendo afastado por orientação médica e resolveu procurar apoio no sindicato. Procurei ajuda médica, me deu licença, foi me dando licenças. Aí, no curso do meu tratamento, Alice, que eu fui percebendo os maus, as consequências e o que eu estava fazendo da minha vida, aliás, fizeram na minha vida, né? Eu estava em casa quando o pessoal do sindicato veio aqui na região, eu estava de licença. Vieram aqui em casa, aí eu contei os detalhes para eles. Consegui a minha remoção para outra comarca, estou muito bem, graças a Deus. Eu abdiquei de gratificação, eu gasto para morar, eu tenho a minha casa aqui e outra casa que eu tenho que montar lá. Fico sem a minha família uma vez por semana, uma semana inteira, né? Mas hoje não tem dinheiro que pague, não sei o que dizer, tão feliz e tão completado que eu estou lá na comarca onde estou trabalhando. Em outra comarca, a mais de 200 quilômetros de onde a MGC trabalhava, outro caso de assédio moral tem marcado a vida de uma pessoa por quase 15 anos. No período em que trabalhou em juizados especiais, a servidora CFV teve 2 filhos, adoeceu, passou por acompanhamento psicológico, foi trocada de secretaria e começou a tomar remédios controlados até se afastar do trabalho por determinação de um psiquiatra. Nesse meio tempo, ela sofreu humilhações promovidas, sobretudo por 3 escrivães. A vírgula não estava no lugar certo, né, segundo ela. Ela rasgava aquele mandato e a gente tinha que fazer tudo de novo, o serviço, às vezes. E o que não estava de acordo com os critérios dela, uma vírgula, ou aquela palavra que a gente colocou não é uma palavra, né? Segundo ela, que ela era muito perfeccionista, ela rasgava aquele mandado. CFV trocou de secretaria, onde teve contato com outra escrivã que, segundo ela, mostrou uma conduta diferente, respeitosa e construtiva. Porém, a aposentadoria dessa profissional e a chegada de um substituto fez a situação retroceder. O novo escrivão gritava com os comandados, principalmente mulheres, humilhava funcionários diante dos colegas e fazia comentários maldosos nos corredores. Isso aí que você está fazendo, isso aí que você errou, até uma criança certa. Como pode você errar um negócio tão simples desse? Que erro mais imbecil? O que é isso? Você não está prestando atenção. Eu peguei tanto trauma no tribunal que eu não quis me formar em direito depois que eu entrei. Era um sonho que eu tinha, mas quando eu conheci o trabalho lá dentro, eu falei, eu não quero. E isso também foi uma situação que eu sofri eu me sentia muito humilhado e ofendido por não ter formação em direito lá dentro. Ele me colocava como inferior aos demais funcionários, servidores. Uma nova mudança de chefia ocorreu e outros abusos vieram, especialmente no período de implantação do PJE, o processo judicial eletrônico, e durante a pandemia, com a escala de trabalho presencial. Só que desta vez, o assédio passou a ocorrer de maneira mais sutil. E deixa ela na parede, para a gente saber que naquela semana, você vai trabalhar uma semana, um dia de tarde, um dia de manhã, um dia de tarde, um dia de manhã, um dia de tarde, de manhã. Na outra semana, um dia de tarde, de manhã. Então vai ficando assim, vai alternando. Eu falei para ela, por que você não deixou no time do servidor, deixa no período só, porque a gente não tem vida. Eu falei para ela, eu faço terapia semanal, eu tenho horário, a minha filha faz terapia também, tem horário, eu tenho um filho para levar na escola. Eu falei para ela, nem empresa, querida, faz isso.
Até na empresa, quando você vai trabalhar, você tem um horário, você tem um período. Como que pode isso? Isso é loucura. Eu não tinha mais rotina, acabou. A minha casa virou uma loucura por causa disso. A psicóloga Ana Elisa Xavier explica que o assédio moral compreende uma série de situações ou atos repetitivos que causam humilhação, constrangimento, isolamento, desprezo pelo trabalho e pelas habilidades de outra pessoa, desestabilização emocional. Após sucessivas vivências, pode ocorrer que a própria pessoa assediada tome para si como verdadeiras as avaliações que recebeu e comece a se policiar e a se retrair. Ela é levada a cobrar de si mesma uma produtividade, uma excelência definidas pelos outros, a ter medo de se posicionar, a se anular em função da opinião alheia. Além disso, existem grupos que estão mais expostos a esse tipo de abordagem do que outros, em função das violências, desigualdades e preconceitos que perpassam a sociedade. Esses fatores atingem especialmente pessoas LGBTQIA+, negros, mulheres, pessoas com deficiência, entre outras. A servidora CFV notou que seus 2 processos de gravidez e os de uma colega foram abordados pela equipe de uma secretaria de maneira desrespeitosa. Ainda outra profissional, que se tratava de uma depressão, também foi muito perseguida. Quem tem empatia via que é porque ela estava com problema de saúde, é óbvio. Porque ela era uma boa servidora, ela era uma pessoa muito inteligente. E eu cansei de ver o chefe gritar com ela. Eu vou arrancar você da secretaria. Você não está contente? Pede exoneração. Era isso que ele gritava na cara dela. E ela chegou a um ponto mesmo que ela ia pedir exoneração. O tamanho era assim, a pressão. Ela não pediu porque a gente ficou em cima dela, conversava muito com ela. Eu peguei um pouco de serviço dela na época. Eu falei, olha, eu vou fazer um pouco do seu serviço para te ajudar. E para ir auxiliando ela, porque ela não estava bem. A avaliação de desempenho que deveria fornecer ao trabalhador parâmetros para melhorar sua atuação, muitas vezes é empregada como instrumento de intimidação, chantagem, ameaça. Servidores que não quiseram ser identificados relatam que, por medo de receberem uma avaliação negativa, prejudicando eventuais tentativas de promoção na carreira, acabaram por aceitar condutas abusivas de superiores. O vice-presidente do Sejusmig, Eduardo Couto, alerta: a situação ainda pode ficar pior se a reforma administrativa for aprovada, como pretende o governo federal. Está em trâmite na Câmara dos Deputados a PEC 32, a PEC da chamada reforma administrativa, que realmente seria a pá de cal dos serviços públicos. Se a reforma administrativa passar, eles podem reformular e redesenhar esse instrumento da avaliação de desempenho, mas voltado para a demissão em massa dos servidores públicos. Então ela pode ser utilizada de forma ainda pior, não só para intimidar, não só para ameaçar, mas visando demissões em massa. Por isso que é importante lutar contra a PEC 32, porque se essa proposta prosperar, esse instrumento pode ser utilizado não só para intimidar, mas para demitir o servidor. Nas últimas décadas, o Sejusmig tem construído uma trajetória consistente de combate ao assédio moral. Tanto que a GERSAT, a Gerência de Saúde no Trabalho do TJ, reconheceu a qualidade dessa atuação, encaminhando alguns servidores para o acolhimento junto ao Sejusmig. Em 2007, o sindicato criou o Plantão de Atendimento às Vítimas de Assédio Moral, e em 2011, graças à luta sindical, foi aprovada a Lei Complementar 116 sobre prevenção e punição do assédio moral na administração pública estadual. Em 2016, o sindicato publicou uma cartilha com análise de 53 casos de assédio moral, fruto de uma pesquisa conduzida pelo psicólogo Arthur Lobato, especialista no assunto, e a jornalista Thaís Ferreira. Em 2017, o sindicato publicou uma série de artigos sobre o tema. Os links para esses materiais estão disponíveis na matéria escrita. Ainda em 2017, a pedido do Sejusmig, um grupo de pesquisadores da Faculdade de Medicina da UFMG
realizou uma pesquisa que deu origem ao livro Situação de Saúde e Condições de Exercício Profissional dos Servidores da Primeira Instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O livro é das autoras Ada Ávila Assunção, Eduardo de Paula Lima e Bruna de Lima Costa. Ao menor sinal de que está sofrendo assédio no ambiente de trabalho, o associado pode entrar em contato com a equipe de acolhimento do Serjusmig pelo telefone 31 97179 0667. Repetindo, 31 97179 0667. A equipe verificará se há necessidade de acompanhamento psicológico, jurídico ou administrativo, encaminhando o caso para profissional competente. Da comunicação do Serjusmig, o Wallace Oliveira. Serjusmig. Unir, lutar e vencer.